Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Hoje eu venho trazer um vídeo aqui que até foi pedido de um seguidor meu, ficou na minha cabeça, entrou na minha lista de pedidos lá, né? E tem bastante, né? Eu com 2 vídeos por semana nem sempre eu consigo atender a todos os pedidos, mas a gente vai tentando colocar na lista, né? Bom, o que é esse projeto hoje, tá? É o Pan Tilt. O que é Pan Tilt, né? Para quem não sabe, né, gente? Pan Tilt é aquele mecanismo que move a câmera para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Então, eu peguei uma webcam, tá? Eu imprimi umas peças em 3D aqui na minha impressora 3D. Depois eu vou deixar o link. Eu já peguei essa pecinha pronta lá no site do Thingiverse. Vou deixar lá, vocês baixam lá e imprime. Pode fazer o seu Pan Tilt aí, tá? Com 2 servos motores aí pronto. Você já faz. Usando o nosso querido ESP32, certo? Então vamos lá. Bom, a intenção dessa aula, gente, é realizar leituras usando o canal AD do ESP32, realizar a atuação analógica usando o controlador interno que ele tem, que chama LED PWM, tá? O PWM do ESP32 é muito bom, ele tem muito recurso, mas muito recurso mesmo a mais do que o Arduino, tá? O PWM do Arduino é muito simplificado, né, na minha maneira de ver. Aplicar o controle é através de uma conexão TCP, tá? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Bom, gente, antes de continuar, quero que você assista o vídeo, veja ele funcionando aí. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem um ESP32 que está lendo o valor dos 2 potenciômetros, está mandando pelo Wi-Fi para esse outro ESP32, que por sua vez está ligado nos 2 servomotores, né? Esse daqui e o servo de baixo, que rotaciona, né? Então, eu vou mexer agora, ó. Vou mexer no primeiro potenciômetro, tá vendo, ó? Tô mexendo nesse daqui. Agora eu vou rotacionar ela aqui para cima, para baixo, tá vendo, ó? Ó. Então eu tô mandando. E o nosso exemplo de hoje é esse daqui, beleza? Bom, agora que você já assistiu o vídeo, vamos continuar aqui, né? Bom, gente, aqui são os componentes que eu usei, ó. Esse aqui é aqueles servos de aeromodelo, né? E você tem que usar uma webcam. Eu tinha aquela webcam da foto ali, então já, né? Tudo bem. Você precisa de 2 ESP32, certo? 2, né, servomotores, 2 potenciômetros, alguns fios aí, né? Enfim, são coisas básicas, fonte, protoboard, assim por diante. Bom, gente, aqui um recadinho, né? Eu quero que vocês entrem no meu blog, fernandok.com, se inscrevam, põe seu e-mail aqui, se cadastre, você vai receber um e-mail que você vai clicar em confirmar, assim eu vou poder mandar e-mail para você. É muito importante que você entre aqui no blog, para estabelecer uma comunicação, tá? Bom, gente, fórum fernandok.com, eu sempre falo, entra aqui, se cadastra aqui no fórum fernandok.com, porque isso vai ajudar e você vai ajudar também outras pessoas, certo? Bom, eu sempre falo também o Instagram e Telegram, muito importante vocês acompanharem essas mídias aí, tá? Bom, gente, eu sempre deixo o pinout, né, do ESP32 para facilitar, para vocês não terem que ficar procurando na hora que vai montar. E aqui eu falo um pouquinho do PWM, tá? O PWM, o ESP32, ele tem 2 tipos de PWM, um mais voltado para controlar motor, tá? Que chama Motor Control Pulse, né, com PWM, e o outro para LED PWM. Bom, enfim, aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas tem uma coisa importante, né? Ele tem 16 canais independentes e ele é configurável até 16 bits. Rapaz, 16 bits são mais de 32 mil níveis de range de PWM. Lembrando que no Arduino você só tem 256, ou seja, olha a precisão, 256
para 32 mil níveis de PWM. É muito diferente, né? Isso é muito bom para controlar motor, tá? Bom, vamos lá. Gente, aqui eu tenho que falar um pouquinho daquele servomotor de aeromodelo. E ele foi feito numa época que as coisas eram tudo analógica, né? Então funciona assim, para ele estar em 0 grau, a largura de pulso tem que ser 1 milímetro. Ou 1 milímetro, 1 milissegundo, gente. Aí é o seguinte, deixa eu explicar, para quem não sabe o que é PWM. PWM, basicamente, é fazer o pino do ESP, ou do microcontrolador, ficar pulsando. Ele fica pulsando. Ele nunca vai ficar ou em 0 ou em 1, ele só vai ficar pulsando o tempo todo. E, conforme você alarga esse pulso para 1.5, ele vem para 90 graus. Se alargar ele para 2 milissegundos, ele vai para 180 graus. Lógico, você vai fazendo isso progressivo. Isso daqui é o alargamento do PWM, né? Então, aqui eu usei o canal 0, né? Para o GPIO 13 e o canal 1 o GPIO 12, tá? Então, basicamente, é isso daqui. Bom, gente, aí também eu usei a captura, né? Que é interessante porque o ESP32 tem bastante, ele tem até 18 canais, tá? Aqui tem um detalhe, tá? Eu até coloquei aqui, eu não fiz correção de AD aqui, tá? Não fiz. Se quiser fazer, faz. Dá uma diferençazinha no potenciômetro, pode dar uma diferençazinha de linearidade, né? Porque você sabe que na faixa de até 2.4 é necessária uma verificação do AD. Mas assim, como não é uma aplicação crítica, eu não fiz correção, porque eu já lancei aquele vídeo de correção do AD, tá? Mas não precisa fazer isso. Bom, outra coisa, a captura que nós vamos usar é com um potenciômetro de 10K, né, como um divisor de tensão, certo? Um potenciômetro nada mais do que ele vai se parecer com 2 resistores, né? E a captura é feita pelo ADC0 e pelo ADC3, né? Por esses GPIOs aqui, tá? Gente, aqui deixa eu falar uma coisa, é o diagrama como é que é feita a ligação, é bastante simples, é só seguir aqui, não tem erro. E aqui é o seguinte, gente, a gente tem os 2 potenciômetros, horizontal e outro para vertical, né? Esse cara é o client, ele fica mandando sempre 2 números. Ele manda um número, vírgula, outro número, tá? Esse cara aqui interpreta esse número e manda o comando correspondente para o servomotor, certo? Deixa eu falar aqui um recadinho importante. Gente, quem nunca mexeu com esses servo de avião, esses de aeromodelo, eles são facilmente encontráveis na internet. Então você tem modelos de todo preço. Você tem um microservo, põe a foto do microservo aqui. Você tem o servo tamanho mais padrão, põe aqui embaixo, mais aqui o tamanho padrão. Então sempre você tem escolha de vários modelos. Esse que eu usei aqui é um servo padrão, assim. Você encontra ele de várias marcas, de vários preços. Tem engrenagem de metal, engrenagem de plástico. É um componente bem bacana para se mexer com mecatrônica, tá? Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então aqui o esqueminha, né? Uma coisa, gente, o servo, ele é alimentado separado, ele tem uma alimentação separada. É só esse amarelinho e o verde que é o pino do PWM, que fica pulsando. Esse cara aqui fica mandando pulso, tá? Tanto esse amarelo quanto esse verde aqui, essa conexão, que é nossas saídas de PWM, que fica pulsando. Então, o tempo todo esse cara tá pulsando. Se você tiver um osciloscópio, é legal isso, viu? Aqui põe a foto daquele osciloscópio lá, põe a foto do meu osciloscópio, até que eu recomendo, se vocês quiserem comprar o osciloscópio, compra esse modelo da Hantek. Eu comprei ele, eu uso ele, assim, no meu dia a dia eu estou usando esse da Hantek, e ele tem servido muito bem porque tem gerador de função e a maioria das outras marcas não tem gerador de função junto.
Aí tem umas que tem, mas daí o preço já é estratosférico. Esse cara aqui eu estou usando, estou bem feliz com ele, tá? E aqui eu até usei o osciloscópio para descobrir a velocidade que eu precisava ter no PWM, tá? Bom, aqui, gente, vamos começar no código-fonte, tá? Então, aqui o ponto de acesso e servidor. Eu vou ser um ponto de acesso no server, né? Então, eu tenho que definir as variáveis. Bom, primeiro de tudo, ponto H, frequência, gente. Frequência do PWM é 50 Hz, tá? 50 Hz. Eu defino uma variável que são o canal A e canal B. Ou seja, eu tenho um controlador, né, é o LED PWM no canal A e o LED PWM no canal B. A resolução, eu estou usando aqui, gente, uma resolução de 12 bits. De 12 bits eu consigo um valor até 4.095, de 0 a 4.095. Fica parecido com a leitura em AD 12 bits, né? Mas se eu quisesse 16 bits, pode também, mas é que não precisava desse valor, né? Bom, aí eu tenho pino de atuação, então eu defini pino de atuação pino 13 e para o B, pino 12, tá? O SSID aqui é um SSID que eu coloquei qualquer um aqui da minha rede, ESP32AP, a senha da rede, né? E eu defini um port, a porta no qual o servidor vai receber, port 2. Tudo bem, você tem port livre lá, você pode escolher um port livre que você quiser, eu coloquei 2 aqui. Então a variável que vai receber o ciclo de atuação do PWM, né? O valor que eu vou jogar lá no PWM para ele ficar pulsando mais rápido, mais devagar, é o ciclo A e o ciclo B. Então eu defino e inicializo as duas como variáveis zeradas, tá? E aqui, gente, eu defino, eu faço a declaração do objeto servidor, o server port, tá? O Wi-Fi server. E declaro esse MyIP com o meu IP address, o meu endereço IP, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui. Aí o setup. Muito simples, setup facinho de tudo. Pin mode, gente, eu preciso de saída PWM, né? Então, o pin mode é atuação A, output, atuação B, output também. Aqui eu já tenho uma função específica de PWM, que é LED setup. Então eu defino canal, né, que eu já dei aquela variável que eu defini lá, canal A, frequência e resolução. Eu faço isso para o canal A e para agora faço isso 2 vezes, para o canal A e para o canal B. Depois eu preciso de um LED C attach pin. Gente, esse LED, só lembrando, é porque o PWM chama LED PWM, tá? Então não tem nada de LED piscando aqui não. O comando, a função chama LED. Então LED attach pin, eu faço isso. Eu coloco pin atuação A para o canal A, pin atuação B para o canal B. Então eu estou ligando qual variável vai para cada canal, certo? Então faço 2 vezes aqui, e aqui é o seguinte, eu estou definindo o valor 0 para o PWM, aqui eu escrevo, eu mando a variável para, por exemplo, lembra lá que um 0 lá, um 0 significa o quê? Significa 1 microsegundo, milissegundo, 1 milissegundo, ó, então vamos supor que isso aqui é 1 milissegundo, se eu quiser que ele vá a 90 graus, eu pego e avanço aqui, aumento essa largura de pulso para 1.5, né? Mas aonde que eu escrevo? Eu escrevo nessa variável. É o LED ser right, que é o cara que efetivamente manda a variável que manda alargar o meu pulso, tá bom? É simples, gente, PWM não tem mistério não. Mas quando você vai estudar PWM, é muito bom, né? Seria muito recomendável você ter instrumentação. Por isso que eu fico chato aí falando desse negócio do osciloscópio, né? Entendeu? Você vai ver, você compra o osciloscópio, sua vida vai ser antes e depois desse negócio, né? Código-fonte do ponto de acesso do servidor setup. Aqui é o seguinte, eu dou um serial begin aqui, isso aqui sempre a gente faz, né, gente? Eu dou um print line aqui, inicializando o acesso, e aqui eu dou um Wi-Fi com esse método softap. Eu estou inicializando um ponto de acesso com SSID e a senha, já estou passando já.
Aí eu imprimo IP, obtendo IP aqui, né? Eu pego o valor do meu IP, né? Certo? E daí eu imprimo esse cara, esse IP aqui. Aí ele aparece aqui, servidor, iniciando o servidor em port tal. E dou um server.begin, que é o método que me inicializa o servidor, tá? Bom, continuando. Gente, agora vamos entrar no loop desse caboclo aqui. Vamos lá. Entro no loop. Primeira coisa, Wi-Fi client, né? Eu instancio o client para server available. E eu conecto e associo a variável ao cliente. Aí o que eu faço? Eu verifico se há um cliente conectado. If client.conectado, né? .connected. Aí eu entro nesse if, porque se ele não tiver conectado, eu não faço nada. Eu só faço se ele tiver conectado. Aí o que acontece? Eu vejo aqui, ó, aqui eu começo aqui. String dados, eu zero a string, eu deixo a string zerada e dou um print line cliente conectado. Enquanto o cliente está conectado, porque o cliente pode se desconectar. Então eu tenho que estar toda hora checando isso, eu jogo isso dentro do while, certo? Se ele estiver conectado e ele também estiver disponível, aí é porque chegou coisa. Eu pego C, eu já defino um char aqui e eu faço um client read. O que faz o client read, gente? Olha, o nome está falando. O cara lê um caractere, certo? Ele lê, aí o que eu faço? Eu tenho uma variável dados aqui. Para que serve isso? Eu estou concatenando a mensagem que está chegando para mim. Eu sou o server, estou recebendo. Então eu vou lá, recebo uma mensagem, recebo outra. O que eu estou recebendo aqui, gente? Estou recebendo um número de posição, vírgula, outro número de posição. Então eu mexo numa câmera, vírgula, e mexo na outra câmera. E no final eu vou escrever isso no PWM. Então vamos lá. Aí, se ele receber um barra N, é o seguinte, beleza, o cara recebeu um barra N, significa que, bom, foi o new line, né? Ou seja, eu leio até o barra N, certo? Se o cara é igual, aí o que eu faço? Procure até o índice. Aqui, nada mais que eu estou fazendo, gente, que eu estou fazendo um parsing. Eu procuro aqui aonde fica a vírgula, porque separa as duas coordenadas, e eu pego aqui os dados. Ó, eu pego o dado de ciclo A e eu pego o dado do ciclo B. O que é ciclo, né, gente? Pô, é o quanto que eu tenho que jogar lá no meu PWM, entendeu? Bom, gente, se você que está assistindo esse vídeo aqui, você não sabe direito o que é PWM, então é bom você ir na internet dar uma pesquisadinha sobre o que é PWM, tá? Senão você vai ficar toda hora escutando essa palavra e não sabe o que é. Então é importante saber o que é PWM. Então aqui, gente, o que ele está fazendo? Substring de 0 até vírgula, transforma em inteiro e joga esse inteiro aqui. Substring de vírgula mais vírgula dados, comprimento, ou seja, até o final, ponto to int, né? Transforma esse cara em inteiro e joga dentro de ciclo B. Aí lembra que eu falei que LED C write, ó, LED, de novo, LED não significa que eu vou acender LED nenhum. LED é porque o comando PWM de dentro do S32 chama LED PWM, porque ele tem LED PWM e ele tem um motor PWM. Tá certo? Mas os dois funcionam bem, cada um tem alguma característica um pouco diferente, mas no caso eu estou usando o comando LED C write. Então eu faço aqui, no canal A eu jogo a variável que eu recebi, que é uma inteira que vai definir o meu PWM. Depois eu vou falar como é que eu descobri esses valores aí, tá? Então eu faço ajuste do PWM canal A, canal B e zero a variável, continuo no meu while aqui, certo? Então essa é a lógica mais difícil, que não é difícil, né? Você pega esse esqueleto aqui e você faz qualquer coisa depois. Gente, saiu do while, então se desconectou, é fim da conexão. Eu dou um delay de 50 milissegundos e eu pego o client, eu dou um client.stop, porque eu tenho que parar o cara, né? O cara não está mais disponível. Dou um serial print line, né? Cliente desconectado, dou um delay de 1 segundo, tá? Então, vamos lá. Bom, agora vou falar do código-fonte do cliente. O cliente, então, é aquele cara que lê
os potenciômetros e manda por TCP para o server. Então vamos lá. Primeira coisa, Wi-Fi client.h, no código fonte dele, né? A gente tem que definir o nosso SSID e password da tua rede, no caso, né? E depois você vai colocar o port, que tem que ser o mesmo port, óbvio, né? Do lado do server é 2, então aqui tem que ser 2 também. E você vai definir o endereço do servidor. Bom, na leitura, aqui ó, eu vou definir pino de leitura, porque aqui eu vou usar o AD, né? Vou usar o AD para o canal A e para o canal B. Então eu defini o ADC0 e o ADC3, tá? Pino 36 e 39. Lembra aquela variável ciclo que eu falei lá no server? Mesma coisa, eu defino um int para ciclo A e ciclo B, já zero ela, né? E declaro o objeto do cliente, tá bom? Gente, setup simplesinho, pensa numa coisa fácil, né? Pin mode, o que é pin mode agora? Potenciômetro, é input, né, gente? Então, input, eu defino pino de leitura A, pino de leitura B, como input seria o begin 115.200 e eu dou aquele, agora chama o método wi-fi.begin SSID com password da tua rede, né? Inicializa a tua rede. Gente, agora vamos entrar no loop. O que eu faço? Eu tenho que me conectar agora no server, no outro ESP, né? Eu vou conectar no outro ESP. Então, Wi-Fi status, enquanto diferente de WL conectado, seria o print line, ou seja, ele vai mostrando aqui, conectando no Wi-Fi, aí ele dá um begin, né? Lembra o begin? O begin no SSID password, tá? E aí ele dá um delay de 200 milissegundos. Se ele saiu do while lá, porque ele conseguiu conectar. Aí o que acontece? Ele deu a mensagem conectado, ele vai entrar em outro while. Enquanto cliente conectado, tal, enquanto cliente não conectado, ele vai entrar nesse while aqui, certo? E aí aqui dentro, né, ele dá conectando no servidor host mais port, né, que é o IP mais a porta, tá certo? Depois dá um delay lá. Aqui é o seguinte, while eu tô com as variáveis aqui de leitura, então eu pego 0 a leitura B e aqui eu tenho variável amostras igual 500 e contador igual a 0. Gente, deixa eu explicar um negócio. Quando você lê um AD, esse cara, ele não vai ler assim um valor, ele fica assim, ó. Ele tem daqui a pouco ele desce, ele sobe, né? Você tem que tirar uma média, nem eu falo, né? Eu costumo falar em eletrônica, né, gente? O mundo não é perfeito. Não significa que de 0 a 4.095 o potenciômetro está parado lá, no meio ele vai ler 2023. Não vai ficar 2023, 2021, 2019, 2018, 2017, 2023 de novo. Ele fica ali, então ele fica flutuando. Então o que você tem que fazer? Como o ESP é muito rápido, eu pego e faço 500 leituras desse caboclo e a hora que eu pego a leitura, eu faço a média e aí só então eu considero, tá? Eu considero a média de 500 leituras. 500, por causa disso. Porque se eu não fizer assim, a câmera pode flutuar, ela pode ficar vibrando, entendeu? Por quê? Porque você tá toda hora mudando valor, mandando valor, mudando valor. Então, assim, isso aqui é muito importante. O que eu faço? Eu faço 500 leituras. Enquanto o contador menor que a amostra, e a amostra são 500, eu fico lendo. Eu leio, acumulo. Eu leio, né? Leitura de A igual leitura de A mais analog read pin leitura de A. Ou seja, eu leio e acumulo. E vou somando, vai dando um numerão. Aí eu pego e faço o quê? Divido o numerão por 500, que aí vai dar a média das amostras, certo? Faço isso para A, faço isso para B. Aí o que eu faço, gente? Aí eu faço um map, tá? De 0 a 4.095 equivale a 140 a... Por quê? Aqui tem um detalhe. Lembra que eu falei, esse valor aqui, 140, equivale a um tempo
de 1 milissegundo. O valor, dá um pulso mais largo aqui, né? Ó. O valor de 490 equivale a 2 milissegundos. Como é que eu achei esse valor, gente? Eu achei no osciloscópio. Dá para fazer conta e achar esse valor. Dá também, dá também. Você entendeu? Então, assim, eu achei no osciloscópio e se quiser fazer conta, faz conta também. Mas é bom de ver no osciloscópio, por quê? Porque eu tinha certeza que estava saindo 1 milissegundo, entendeu? Ou 2 milissegundos. Então você precisa ter esse parâmetro para você. Por isso que eu falo, né, gente? Larga de miserê, compra o osciloscópio da Hantek logo, igual o meu aí, ó, baratinho, 200 e... quanto foi? 235 dólares, entendeu? Investe em você que você não vai se arrepender. E aí, eu faço o mapping, ó, eu faço o mapping para a leitura do A, faço o mapping para a leitura do B. E depois eu dou um client print line. Aí sim, nesse client print line, esse método client, ó, esse objeto client, ele tem um método, chama print line, ó. Aí eu passo para string, tá? Para eu mandar, eu tenho que passar esse cara para string. Aí eu passo ele para string, ciclo A mais vírgula, string, ciclo B. Eu transformo a variável inteira em string, mando vírgula string, tá? Aquilo que eu já expliquei. Aí, gente, depois que ele saiu daquele loop lá, se ele caiu fora daquele loop, né, eu dou client stop e aqui cliente desconectado. Pode acontecer, se você desligou lá o server, ele vai dar essa mensagem, tá? Gente, era isso, né? Era simples, não era difícil. Se você quiser fazer com Espinal, pode fazer também, dá para fazer esse mesmo projetinho aqui com Espinal. Mas você percebe, isso aqui não serve só para pan tilt, né? Isso você pode controlar robô, você pode controlar uma série de coisas, você pode controlar motor de passo, a distância. Olha, isso aqui, esse tipo de situação de um client server comunicando, isso tem uma gama de aplicação gigantesca. Deixa eu falar aqui, gente, eu gostaria de frisar de novo. Se você ficou até o final do vídeo, vá até fórum.fernandoca.com e se cadastre no meu fórum, que é muito importante você participar para a gente poder criar essa grande comunidade, certo? E até o próximo vídeo.